Leandro, qual que é a tua expectativa para essa estreia, né? Teu primeiro jogo oficial à frente do Joinville, como é que você está se sentindo e o que você está esperando dessa partida? A gente, a gente confia muito no que a gente fez durante essas semanas de preparação. Nós fomos recebendo atletas durante o período, né? Nem todos os atletas participaram de toda a preparação, alguns em virtude de terem ficado um período afastado no departamento médico depois do Campeonato Catarinense, alguns foram chegando nas semanas subsequentes, mas independente disso, a gente conseguiu já dar uma ideia bem geral assim, para todos os jogadores daquilo que a gente vai querer fazer ao longo do campeonato, em relação à ideia de jogo, em relação àquilo que a gente quer apresentar nas partidas. Em relação ao Cascavel, uma equipe que vem muito bem, perdeu apenas uma partida na temporada. Na sua visão, essa estreia já é o jogo mais difícil dessa primeira fase? Acho difícil que a gente consiga falar isso. Nós temos certeza que serão jogos duríssimos ao longo de toda a primeira fase. Nós temos uma expectativa de quem serão as equipes mais baseada nos estaduais. Essa expectativa pode não se efetivar na prática, porque equipes podem mudar, equipes que não foram bem nos estaduais podem se fortalecer, equipes que foram bem nos estaduais podem perder atletas importantes, perder pessoas importantes dentro do seu trabalho. Então acho que as coisas vão começar a se desenhar ao final do primeiro turno, da primeira fase, sobre quem são as equipes que vão se encaminhar para a classificação. Mas independente disso, para mim, só vai conseguir ter sucesso e classificar equipes que tratarem cada jogo como o jogo mais importante da competição. Então, se a gente ficar olhando para as equipes e esquecer daquilo que a gente tem que fazer, esse para mim é um grande equívoco que qualquer equipe que nós não podemos cometer ao longo da competição. O Joinville teve apenas um teste, né, nessa preparação, que foi o jogo treino contra o Atlético Paranaense. E como chegaram muitos reforços, algumas mudanças também no sentido da visão de trabalho do treinador, como você espera que a equipe esteja já nessa primeira partida, né, já que não tem muito parâmetro em relação a outros jogos? Então, na verdade, eu falei desde o início, né, desde a minha apresentação, que talvez no primeiro jogo não representasse e não vai representar aquilo que a gente pode jogar ao longo da competição, justamente por a gente ter recebido atletas, terem saído alguns atletas, e a gente vai ter sim uma evolução muito grande ao longo da competição. Isso faz parte daquilo que a gente tem planejado. Isso é um ponto. O segundo ponto a gente trata os treinos como jogos. Então, apesar da gente ter feito apenas um jogo treino, o parâmetro para nós também são os treinos. A gente encara os treinos num nível de intensidade muito grande. Para nós não existe o ditado de treino, treino, jogo é jogo. A gente treina-se como se joga, né? Então, o comportamento de treino diz muito sobre aquilo que a gente vai apresentar. E os comportamentos que a gente teve nas sessões de treino e no jogo treino que a gente fez foram muito bons durante essas semanas. Em relação aos reforços, né, o Xavier e o Rafael já estão regularizados, o Alisson e o Fialho também. Como é que eles podem se encaixar na equipe e qual que é a tua expectativa em relação a eles também? Também dentro do nosso planejamento, né, junto com toda a diretoria, foi falado que a gente traria pontualmente jogadores para que pudessem fortalecer o grupo, né? E foi isso que a gente fez. O número de atletas que chegaram não foi alto, mas chegaram em posições em que a gente tinha realmente necessidade. E eu vejo que, óbvio, esses que chegaram nessa semana um pouco menos inteirados, o que é normal daquilo que a gente tem feito, e aqueles que já estão há mais semanas já estão plenamente adaptados ali à nossa forma de jogar, já têm oferecido possibilidades de jogar de maneiras diferentes. Então, todos esses atletas foram atletas analisados, observados, foi um consenso. Hoje a gente tem um processo muito profissional para trazer atleta. Não existe atleta indicado, atleta de confiança. A gente traz o atleta, ele aparece no nosso radar, a gente começa a observar, ver vídeo, pega informação, trazemos jogos que a gente conhece ao vivo, né? Muitas vezes o atleta, a gente já assistiu jogos dele em loco, né? Então, a partir de tudo isso, sim, a gente traz o atleta. Então, a gente acredita que tenha sido bem assertivo naqueles que a gente trouxe. E além dos reforços, o Joinville também teve a volta do Christian, né? Treinou alguns jogos. Qual foi as suas primeiras impressões em relação a ele? Que é uma revelação também aqui da base do clube.
Então, o Christian, foi a seguinte situação, né? Foi um contato que a gente fez, né? Um contato assim ocasional até com um diretor do Bahia. Ele nos falou da situação. A gente sabia da capacidade do Christian. Eu particularmente conhecia pouco, fui me aprofundar. Ele mostrou muita qualidade naquilo que eu vi. A informação interna sobre ele no clube é muito boa. A gente sabe que é um atleta que tem um excelente mercado pela capacidade, é um jovem em potencial, com talento, e que precisa se desenvolver para poder atingir tudo aquilo que ele promete ser como atleta. Então ele mostra muito potencial, a gente espera que ele desempenhe já muito bem agora na Série D e que ele continue esse desenvolvimento, porque ele é um atleta que, pelo potencial apresentado, ele tem capacidade de ser um atleta de um nível muito alto. E a gente tem gostado bastante, tem feito bons treinos. Ainda um pouco se entendendo em relação ao que a gente tem feito nos jogos. Normal, fez 3 sessões com a gente até o momento, vai fazer a 4ª hoje, vai ter 5 até o jogo, isso é normal, mas a gente vê que é um atleta que tem muito potencial de se tornar um jogador de alto nível.